Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso podcast Os Sentidos da Vida. Você pode acompanhar essas conversas tanto no Spotify, nas plataformas de áudio, como aqui no meu canal no YouTube. Você que prefere ver, assistir, saber como são as pessoas que estão falando com você, assiste por aqui. E também a gente posta os cortes em diferentes plataformas para você pegar partezinhas dessa conversa. O objetivo aqui do podcast Os Sentidos da Vida é falar sobre as múltiplas possibilidades de sentido que a vida nos oferece, tanto na psicologia, mais especificamente através da logoterapia de Viktor Frankl, como em outras áreas também da arte, do conhecimento de maneira geral. E hoje eu tenho uma convidada especial para conversar aqui com vocês. A gente vai falar bastante sobre logoterapia. É uma pessoa que tem feito um trabalho muito importante nas redes sociais. Já vou chamá-la aqui. Só vou pedir para você um pequeno lembrete. Deixa o seu like, faz a sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. E sem tomar mais tempo com introduções, eu convido aqui para estar com a gente a psicóloga Sandra Bueno. Já está aqui com a gente. É conhecida de muitos que acompanham aqui o meu canal também e trabalha como psicoterapeuta e logoterapeuta de uma maneira mais específica, e é uma pessoa que tem divulgado vastamente a logoterapia nas redes sociais, ajudado muita gente também através do seu trabalho, e é uma satisfação tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra o professor Alberto me convidar para esse bate-papo aqui. Eu sou aluna, né? Ele me alfabetizou na logoterapia, como ele mesmo fala, uma alfabetização, foi meu primeiro contato. Então, para mim, hoje, sendo aluna e hoje estar aqui junto conversando, é uma honra, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a sua presença também, Sandra. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas há algum tempo atrás você me mandou uma foto de um folheto que você recebeu aleatoriamente assim na rua falando sobre a logoterapia. E naquele folheto você até me falou assim, professor, foi você que divulgou isso daqui? E não tinha sido até hoje, eu não sei quem foi, viu, Sandra? Mas o fato é que a logoterapia estava te perseguindo, né? É verdade, nossa, você lembrou disso. Eu estava numa loja e eu estava com meu marido, ele estava esperando, estava experimentando algumas coisas, e eu sentei, e aí tinha várias revistas, assim, panfletos, e eu peguei aleatoriamente, eu nem peguei só para passar o tempo. E aí estava falando sobre a logoterapia, um texto muito legal, muito bacana, muito bem escrito, e é verdade. E aí eu tirei foto e te mandei, é verdade. Tô te dizendo isso por quê? Porque antes da gente falar da logoterapia propriamente dita, você tem uma história de vida bem interessante, e eu estou brincando com isso, não é que a logoterapia ela foi te perseguindo, e você conta um pouco sobre isso nas suas redes sociais, de que a psicologia, de maneira mais ampla, ela não foi a sua primeira escolha. Hoje você faz um trabalho muito importante aí como psicoterapeuta, como alguém que divulga, né, conteúdos de saúde mental, no Instagram principalmente. Aproveitando, eu já vou deixar aqui para quem quiser acompanhar o trabalho da Sandra no Instagram. Está aqui o Instagram dela na sua tela, você pode acompanhar o @sandrafssbueno. E mas a psicologia não era a sua primeira opção. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, assim, a psicologia é minha segunda formação. Eu sou arquiteta. Muita gente fala, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A arquitetura foi a minha primeira formação. Eu trabalhei por uns 15 anos com arquitetura. Comecei com arquitetura de residencial, de interiores, depois fui para arquitetura corporativa. Fiquei muitos anos. Meu pai era engenheiro civil, claramente eu tive muita influência com ele, por ele, né? Eu trabalhei muito tempo com ele. Só que chegou um momento que a arquitetura começou a perder um pouco de sentido para mim. Eu sempre gostei muito, eu gosto muito de arquitetura, decoração, interiores, design, um assunto que me interessa muito. Acontece que eu tenho 2 filhos, hoje já estão adolescentes já, mas na época o meu mais velho era pequeno. E aí eu comecei a questionar essa questão do trabalho, o que eu estava fazendo, o que eu estava entregando para o mundo. Não tinha a menor ideia de logoterapia, psicologia, nada disso. Mas é verdade que eu comecei a questionar o sentido do meu trabalho.
sem essa consciência que eu tenho hoje sobre o sentido da vida, sentido do trabalho, mas eu comecei a me questionar muito. O que que eu estava fazendo? O que que eu estava entregando para o mundo? Era uma pergunta que eu fazia muito. O que que eu estou entregando para o mundo? Eu trabalhava numa empresa, né, numa multinacional, com arquitetura corporativa. E aí eu fazia muitas obras, muitos projetos. E aí uma pessoa uma vez falou assim para mim: Ah, muito bacana seu trabalho, mas eu acho que você tem potencial para fazer muito mais. E aquilo, eu fiquei muito chateada na hora. Eu tinha acabado de pegar uma obra super difícil e eu vi aquilo, mas me chateou porque me tocou. Porque já era uma coisa que eu estava me questionando. Meu filho pequeno saía super cedo de casa, chegava super tarde, praticamente não tive um contato com os primeiros anos de vida assim, diário, como eu gostaria de ter. E aí eu comecei a não querer mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu era funcionária na época, eu não tenho muito esse perfil de ser funcionária, então era uma coisa também que me chateava muito, que começou a fazer com que eu perdesse o sentido da profissão. E aí, no meio disso tudo, eu sempre falo, já falei várias vezes lá nas minhas redes também, que aconteceu, assim, foi um caos, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a perda do sentido do trabalho, problemas dentro do trabalho, meu pai faleceu, problema financeiro, um monte de coisa aconteceu. E aí, quando meu pai faleceu, eu já tinha sido demitida, obviamente eu já não estava trabalhando bem, já não queria mais aquilo, eu acabei sendo desligada da empresa e logo depois meu pai morreu. E aí eu entrei num processo de luto muito difícil, muito difícil. Eu fiquei 9 meses praticamente em luto. Eu acredito que eu tenha entrado num estado depressivo. Eu não cheguei a ter um diagnóstico, mas eu fiquei muito, muito mal e eu mergulhei ali, num momento sozinha, eu comigo mesma. Então, eu comecei a ler muita coisa, comecei a pesquisar muita coisa sobre religião, filosofia, psicologia. Nem pensava em fazer, mas comecei a ler sobre psicologia. E aquilo me despertou, inclusive acho que me ajudou a me tirar daquele processo de luta. Eu passei por um processo de conversão religiosa também, no meio desse caos todo, que também me ajudou. E aí eu decidi começar uma nova carreira, porque eu queria estar mais perto dos meus filhos, eu já tinha a minha filha também, estava com dois, e eu falei, eu não quero fazer como foi com o primeiro. Eu quero ser uma mãe presente, eu quero estar perto deles, eu quero cuidar da minha casa, do meu casamento, da minha vida em família, porque esse é um valor muito importante para mim e que a minha carreira como arquiteta, ela acabava me desviando um pouco desse caminho. Eu não conseguia conciliar as duas coisas. E eu falei, eu vou fazer uma outra carreira, eu vou moldar a minha carreira para conseguir estar perto deles, estar perto dos meus filhos, da minha casa. E aí eu comecei a psicologia já como na segunda graduação, já estava com mais de 30 anos, e como você falou, né, foi uma outra possibilidade, foi uma nova carreira, e de fato eu me encontrei na psicologia. Não me imagino fazendo psicologia lá com 17 anos, eu acho que não foi um erro eu ter feito arquitetura, foi muito bom, eu gostei muito, eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu tivesse começado a minha carreira nova. Eu acho que toda a bagagem, muitas coisas que eu vivi, me ajudam a construir a psicóloga que eu sou hoje. Então, foi muito importante, assim, a psicologia como a segunda graduação. E dentro da psicologia, encontrei a logoterapia também. Você sabe que você está falando uma coisa que a gente repara ser muito comum nas faculdades de psicologia de maneira geral. Eu lecionei por muito tempo em curso superior de psicologia e em todas as turmas a gente tem, principalmente mulheres, alguns homens também, mas principalmente mulheres com esse perfil, que já tiveram uma primeira profissão e uma primeira carreira, ou que ainda têm, mas estão buscando uma transição, que tem essa jornada de autoconhecimento como uma coisa importante e que a partir daí resolvem estudar psicologia. Mas é um desafio, não é? Assumir uma nova graduação. Você falou, com 17 anos eu fiz lá arquitetura e tal. É muito mais fácil a gente estudar quando a gente não tem outra responsabilidade. Mas, por incrível que pareça, a gente percebe que a pessoa mais madura, por mais que tenha as limitações de tempo, de outras responsabilidades, se dedica até mais ao curso do que o pessoal mais novo. Fala um pouco da sua experiência como aluna, nesse período já, uma pessoa casada, mãe de família, dona de casa e ao mesmo tempo fazendo uma segunda graduação.
não como aqueles jovens que estão ali, né? Aquela primeira carreira, então alguém que está chegando depois na profissão. Conta um pouco dessa experiência, Sandra, porque eu acho que muita gente que assiste, que ouve a gente aqui, está nesse mesmo dilema. E se questiona e fala, eu até pensei em fazer psicologia, mas eu não sei se eu devo, acho que já passou da hora. Então fala um pouquinho dessa experiência, principalmente pensando nesse pessoal. Sim, com certeza. É um prazer falar disso. Eu gosto demais, porque foi um período da minha vida muito importante, muito marcante. Eu era, só para você ter uma ideia, eu era a caçula da minha turminha na faculdade. Eu era a caçula. Então, assim, meus colegas tinham. O meu parceiro de estágio tinha 60 anos. Era a quarta Da graduação. sua turma, você diz do seu grupo específico, não é? Isso, do grupinho, né? Tinha a O pessoal turma, e aí acaba se juntando, né? 30 anos iguais, assim, os assuntos. Então, eu era a caçula da minha turma. Então, tinha, meu parceiro de estágio tinha 60 anos, já era quarta graduação, tinha uma outra colega que era publicitária, tinha uma outra que era psicanalista já, de anos já fazendo. Então, era muito legal. E foi uma experiência muito, muito importante na minha vida. A segunda graduação já mais madura. Eu era conhecida exatamente como você falou, mãe, dona de casa, a gente tinha uma empresa junto com meu marido na época, então trabalhava na empresa também, cuidava da casa. Então, assim, foi muito bacana. E, assim, eu tenho um perfil, assim, eu tenho melhorado muito, mas eu sou muito mais introvertida do que extrovertida. Então, na faculdade, eu sempre fui aquela aluna, e na psicologia era assim também, aquela que senta na frente, copia as coisas, dois ou três colegas, nunca fui aquela pessoa de falar com todo mundo. Só que, na minha turma, a molecada tinha 17 anos, 18 anos, então tinha eu ali de mais velho e alguns outros, né? Acho que o pessoal observando um pouco o meu jeito de ser, assim, mais reservada, muito concentrado, tudo, sempre ia muito bem, tirava boas notas, organizada, eu brinco que, assim, que eu fui obrigada a ser representante de sala. Obrigada. E essa história eu Uhum. gosto muito de contar. Um amigo meu chegou, que era meu colega, hoje é meu amigo querido, na época era um colega da faculdade, eu estava sentada ali, assistindo a aula, no intervalo, não lembro bem. Chegou ele com uma turminha ali de uns 5, 6 amigos dele, falou, Sandra, a gente quer que você seja representante de sala. Eu falei, imagina, eu não. Na hora, eu falei, não. Eu falei assim, Sandra, mas você tem um perfil, você é mais madura, você tem outra cabeça, você se relaciona bem com os professores, porque os professores tinham minha idade, alguns mais Uhum. novos que eu. Então, eu conversava com eles, eu tinha muito mais facilidade de conversar com os professores do que com a própria molecada que estava ali em outro momento, né? E aí, a primeira reação foi, imagina, não vou ser representante de sala nunca, né? E aí, depois eu fui para casa, já com o não estabelecido, eu pensei, acho que isso é uma oportunidade, pode ser muito bacana isso. Aí, no dia seguinte, eu falei, tá bom, isso foi acho que no segundo semestre, no terceiro. E aí, eu me tornei representante de sala. Fizeram uma eleição lá, foi unânime, assim. Eu nem sabia que as pessoas me conheciam, porque eu quase não falava com ninguém. Então, foi muito legal isso também. Porque, além da faculdade em si, de ter estudado, de ter me relacionado com o pessoal mais novo, né, mesmo ali com a minha turma, ter sido representante de turma foi enriquecedor na minha vida. Me trouxe coisas que eu nem sabia que eu tinha, uma liderança, uma organização. Então, assim, foi um processo de autoconhecimento profundo, fazer a faculdade de psicologia também. E eu, quando entrei na faculdade, eu não tinha nada definido, eu não sabia nem o que eu queria fazer, eu só sabia que eu queria atender. Quero ir para a clínica, eu quero atender Uhum. pacientes. Isso era uma coisa que eu sabia que eu queria. Não queria ir para organizacional, não queria ir para social, queria atender. Só que eu não encontrava nenhuma abordagem. E eu não tinha essa angústia de encontrar, porque tem muitos alunos têm muito isso, né? Eu até vi Tem. um corte assim, seu falando, né, que você supervisionava os alunos, e quando que eu vou usar a técnica, quando que eu vou usar, e eu não tinha essa preocupação, nunca tive. E aí, lá no E tem final, gente que desde o comecinho já sabe, né? Primeiro, segundo semestre já tem aquela postura até de psicanalista, comportamental e tal. Mas não é todo mundo, né? não, e aí eu lembro que os alunos falavam, e quando é que eu vou encontrar a abordagem? Como é que vai ser? E eu nunca esqueci essa frase. O professor falou, não se preocupa, não é você que escolhe a abordagem que escolhe você. E foi exatamente isso. Foi no sétimo semestre, no pezinho de sair da faculdade, que eu Uhum. encontrei a logoterapia. Então, a experiência em si, né, que foi a sua pergunta, de fazer a faculdade de psicologia já como segunda graduação, numa idade mais madura, e me perguntam muito isso também lá no meu Instagram também, eu já tenho 30 anos, já tenho 50, será que dá tempo? Eu já estou velha. É assim, é muito legal.
é muito enriquecedor. Eu acho que é um processo de autoconhecimento, e aí tem uma questão importante, né? Porque eu via muitos jovens que não davam conta de algumas coisas. Na faculdade de psicologia, a gente que é psicólogo e já passou sabe que não é uma coisa simples de fazer. Muita gente vai ficando Sim. pelo caminho. Minha turma tinha 100, terminou acho que com 20 e poucos, porque toca em coisas muito profundas. Então, se você tem algumas questões, e obviamente é importante trabalhar às vezes em terapia, mas a faculdade de psicologia pode sim mexer com a gente. Então, vamos pensar que eu entrei numa faculdade de psicologia e passei por um processo de conversão religiosa ao mesmo tempo. E a minha faculdade, a base dela era psicanalítica. Então, tinham muitos debates sobre fé, tinham muitas coisas que negavam, que não olhavam com bons olhos a fé. Só que eu acho que por já ter uma maturidade de vida, já ter uma outra cabeça, aquilo estava muito bem estabelecido em mim. Mas não seria Uhum. difícil eu, talvez, me desviar do caminho que eu tinha escolhido. Então, a faculdade de psicologia tem essa questão também importante, de que a pessoa tem que estar muito disposta realmente a olhar para essas coisas e ter muito aberta. Eu acho que a faculdade de psicologia, ela me fez abrir muito a cabeça. Eu abri, assim, eu conheci pessoas diferentes, encontrei abordagens diferentes, maneiras de olhar o mundo de forma diferente. Isso é muito enriquecedor. A gente sempre fala assim, que às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas se a gente sabe o que a gente não quer, facilita a nossa trajetória. Então, às vezes eu escutava coisas que eu respeitava, entendia, mas eu sabia que não era aquele caminho que eu ia seguir. Então, a psicologia, ela vai abrindo a nossa forma de pensar como um todo, eu acredito. E eu concordo com você nesse sentido de que não tem idade. A qualquer idade, a psicologia ela é uma das raras profissões aonde, inclusive diante, vamos dizer assim, do mercado de trabalho, quanto mais velho, melhor. Né? No mercado de trabalho, de maneira geral, mundo corporativo, quanto mais velho, pior. Ainda que os profissionais mais velhos tenham mais experiência, mais conhecimento, e às vezes sejam até melhores do que os mais jovens, mas ninguém quer saber o profissional que está lá para os seus 30 e tantos, 40 e poucos, 50 anos, ele vai ficando de lado no mundo corporativo. E a psicologia é o contrário. Né? Se você se torna, pelo menos a parte clínica, se torna uma psicóloga, um psicólogo com 55 anos de idade, vamos dar esse exemplo, ninguém vai olhar para você e achar ruim. Pelo contrário, talvez os mais jovens tenham até mais dificuldade em termos de assim conquistar uma confiança dos seus clientes do que uma pessoa mais madura. Então eu encorajo muito também, se a pessoa gosta dessa área, tem interesse. O pessoal às vezes acha que demora muito, mas é um curso tão legal, tão dinâmico que passa voando, né? A gente É, aproveita muito, a gente se descobre muito, como você falou, aprende muitas coisas diferentes, visões de mundo, visões sobre o ser humano, então vale muito a pena. E é legal você trazer isso como um relato, um testemunho mesmo, porque eu falando aqui talvez não tenha tanto impacto quanto as pessoas que estão olhando para alguém que fez exatamente isso e que está trabalhando hoje, conseguindo viver da sua profissão. Muito legal. Aí você falou um pouquinho dessa questão da logoterapia, né? Que é o dilema de muita gente. Qual abordagem vou seguir? Que referencial teórico eu vou adotar e como eu vou fazer isso daí? Então, quer dizer, na faculdade já fica aquela questão, muita gente tem ansiedade por conta disso e tal. E você disse que sempre foi levando numa boa, esperando a coisa, né, aparecer algo e aparecer a logoterapia. Você chegou a ouvir falar de logoterapia na aula da faculdade ou fez cursos? Eu sei que você acompanha o trabalho que eu faço no Instagram há muito tempo, não sei se foi concomitante ou se foi depois. Fala um pouquinho sobre isso. sim, então, a logoterapia eu encontrei no sétimo semestre da faculdade já, né, como eu falei, foi numa aula de fenomenologia. A gente leu um texto que falava de várias psicoterapias humanistas. E aí falava assim, Uhum. falava mesmo, era um parágrafo. Era um texto, a professora deu esse texto para todo mundo. Primeiro que quando começou essa matéria fenomenologia, eu já particularmente acho que demorou muito, porque só no sétimo. Então eu fiquei tendo psicanálise a faculdade inteira, e Tá. ótimo, foi a base. Quando começou as psicologias fenomenológicas, humanistas, eu falei, eu acho que eu cheguei, acho que eu me encontrei, gostei disso, Uhum. né? O que era falado, mas até então não tinha, assim, falado assim, é isso. Quando eu li esse texto,
Então, o que que foi o trabalho? A gente leu o texto, devia ter lá umas 15 páginas, falando de várias abordagens, e apareceu lá, logoterapia. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida nada sobre logoterapia, nada, nada, nada. Na hora que eu li aquilo, foi um encontro, foi uma coisa assim, eu lembro direitinho, assim, nesse dia eu li, eu falei, nossa, existe isso? Que interessante. E aí a professora sugeriu um trabalho para a turma, cada grupo tinha que escolher uma abordagem para apresentar para a turma, Uhum. porque aí a pessoa ia ler, aí eu falei, eu vou fazer sobre logoterapia. Alguém quer fazer comigo? Eu sempre falei, eu não tinha um grupo, e eu falei, olha, vamos fazer isso. Eu falei assim, eu vou fazer sobre logoterapia. E aí Uhum. meu grupo lá, que sempre fazia comigo, se interessou também, gostou do assunto, e a gente fez uma apresentação sobre a logoterapia para a turma, para explicar o que era logoterapia. E aí eu falei, achei o que eu queria, pronto. Aí achando que a gente ia falar mais sobre a logoterapia, nunca mais se falou sobre logoterapia. Depois daquele trabalho que eu e minha turma a gente apresentou, foi o único sobre logoterapia que eu vi na faculdade. Mas aí eu falei, tudo bem, não vamos falar mais, mas aí eu já comecei a te seguir ali, já comecei a... Tinha um colega meu, que hoje é psicólogo também de turma, que ele já conhecia logoterapia, já era... E aí ele me falou, Sandra, tem o doutor Alberto, tem isso, Isso ele foi foi... em que época, mais ou menos, Sandra? 2018, por aí? Foi, acho que 16, 17, acho que sim. 18, acho Tá. que sim. Bem no comecinho também que eu iniciei o trabalho ali no Instagram. Então, 17 para 18, acho que foi isso, é. E esse meu amigo falou, né, falou de você. Eu falei, então tá, tudo bem, eu vou ficar aqui estudando. Aí já comecei a ler os livros na faculdade mesmo, Uhum. em busca de Uhum. sentido. Aí comecei a maratonar os livros, fazendo a faculdade, nunca mais falando em logoterapia. Falei, tudo bem, na hora que acabar a faculdade, eu vou ingressar. Aí acabou a faculdade, aí eu fiquei uns 6 meses respirando, porque Sim. no meio da pandemia, eu era representante de turma, foi um caos, assim, foi uma loucura, então eu tinha que dar conta de um monte de coisa. Fiquei 6 meses para conseguir voltar ao meu eixo. E aí, logo depois, eu fui fazer o curso de formação seu, aqui, né? Das antigas, É, eu tô aqui com a caneca também, né? sou das O antigas. pessoal que é raiz, eu brinco, né? É desde essa época aqui, né? Que a gente ainda criou essa hashtag aqui, faço parte da ascensão, porque foi um momento onde realmente a gente começou, acho que no Instagram, a ganhar tração, vamos dizer assim, em divulgar a logoterapia de uma maneira um pouco mais consistente, metódica. Eu também comecei lá no Instagram fazendo uma coisa mais aleatória, de vez em quando colocava uma frase, um post, fazia uma live ou coisas do tipo. Mas depois, vendo inclusive essa necessidade, né? Muita gente com a mesma história que você, com a mesma história que a minha, eu não tive nada na graduação. Fui ouvir falar na pós só, alguns anos depois, porque eu demorei um pouquinho nessa transição também, e de tornar isso acessível. Aí você fez o curso, fez a formação fundamental, foi Isso. tranquilo, terminou ela ali em alguns meses, né? Ela é feita para trazer acho que uma formação rápida também, ágil. Isso é. O curso de formação foi muito legal e eu sempre comento isso, quando me perguntam, eu sempre comento de você. E aí, ali foi a minha alfabetização. Sim. Eu já tinha lido, quando eu comecei o curso de formação, eu já tinha lido o livro. Então foi muito legal. Então foi assim o meu primeiro contato acadêmico de formação com a logoterapia. E é isso, né? Eu comecei a falar com vários psicólogos, colegas meus, eu faço parte dessa expansão. Eu falei, as pessoas precisam conhecer isso. Por quê? Por que que me encantou a logoterapia? Porque eu percebi que é uma teoria psicológica, é uma abordagem terapêutica, que era o meu estilo de vida. É o jeito que eu Uhum. pensava. Tem coisas que Viktor Frankl escreve que eu penso assim, claro, devido às proporções de forma alguma me comparando a ele, mas eu pensava assim, poderia ter sido eu escrevendo isso. Porque exatamente Intuitivamente, você já vivenciava aquilo. já vivenciava. Eu falei, nossa, eu encontrei uma coisa que vai de encontro a exatamente tudo. Não tem nada dentro da teoria que eu discorde ou que eu não tenha já pensado em algumas situações. É claro, é muito bom quando a gente tem um pensamento e a gente lê de forma teórica e muito bem embasada, Sim. filosoficamente, né, com uma teoria, algo ali escrito
Então, foi um encontro. Realmente, a minha experiência com a logoterapia, e por isso que eu sempre falo, quero deixar público essa também é minha gratidão a você, porque você trouxe esse novo olhar sobre a vida, essa alfabetização de uma forma concreta. Então, assim, poder ser uma logoterapeuta hoje, poder é, aplicar a logoterapia, é muito mais do que eu aplicar no meu consultório, com os meus pacientes, é um estilo de vida que Sim, acaba que as pessoas que estão em volta da gente, elas acabam se beneficiando. Então, amigas, pessoas, família, maridos, filhos, eles acabam sendo influenciados positivamente pela logoterapia também. Então, assim, foi um processo. E eu já estou de olho no mais cursos para fazer, o MBA, a pós, de novo. Eu fiz já legal, muito bom. uma outra pós em logoterapia, já terminei também, mas quero avançar. Acho que é um estudo que a gente pode estar sempre se aprofundando, mas muito em breve, estou dando um respiro também de estudos, mas muito em breve eu vou seguir meus estudos da logoterapia. Você sabe que, inclusive, né, na logoterapia a gente tem esse termo que é o logovivente, que é a pessoa que não somente trabalha com uma teoria, mas coloca aquilo em prática, né? E eu brinquei uns tempos atrás, fiz uma entrevista com o padre Marlon, que é um sacerdote católico, mas que também é um estudante de logoterapia, que usa a logoterapia na prática de aconselhamento dele. Eu brinquei que ele é um logo evangelista também, porque é muito comum essa sensação de que quando a gente aprende, a gente quer ensinar, até porque a gente percebe que a maioria dos psicólogos não conhecem. Então, de poder transmitir isso. E essa questão da alfabetização, eu gosto muito de colocar no curso, né, no curso de formação fundamental, como uma alfabetização, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a psicologia, embora ela tenha suas diferentes abordagens, você não precisa de um curso ou de uma formação ou de uma chancela para que você é, pratique qualquer uma das formas, né, e teorias da psicoterapia. Se alguém está dizendo para você que você precisa, né, de uma chancela, de um curso, de uma carteirinha, isso está errado. Né? Basta que você tenha conhecimento do assunto. Só que adquirir o conhecimento do assunto, às vezes, por si mesmo, numa busca individual, é meio difícil. Então, os cursos eles nos ajudam nessa direção. Mas ainda que os cursos eles facilitem o caminho, eu gosto de dizer que eles são a alfabetização, eles são só o comecinho da jornada. Porque o tornar-se terapeuta mesmo, de qualquer abordagem que seja, significa muito mais o que você vai fazer depois que você aprendeu o básico. O quanto você vai continuar estudando, pesquisando, fazendo supervisão, se atualizando e principalmente tendo a experiência na prática, né? Você percebe que depois que você começou a atender de verdade e aí ter que se deparar com os casos, com as situações e aí voltar lá para os livros, para os conteúdos, o seu conhecimento da própria teoria, ele avançou muito mais do que só com aulas, por exemplo? Com certeza, com certeza. Eu falo para meus pacientes, é uma troca, porque a gente atende, mas a gente aprende. Cada paciente novo que chega, a gente vai estudar, vai se aprofundar. E é uma coisa que eu também já ouvi você falando em algum corte, em algum lugar, que é assim, a teoria, quando você começa a atender e você vai mergulhando naquilo, ela sai de uma forma automática. Não é que você pensa, eu vou falar isso porque isso é a teoria, vai se aplicar. Uhum. É o contrário o processo. Você fala, quando você vê, você se deu conta de que você falou uma teoria que já está escrita. Então, quanto mais você vai atendendo, vai mergulhando nos atendimentos, vai se aprofundando naquilo, melhor vai ficando, mais fluido vai ficando a Sim, coisa, né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente tem muito essa preocupação, né, da teoria, da coisa teórica, e se fala muito, falava, né, lá na minha época, sobre concorrência, muitas pessoas estão fazendo, e é uma coisa que eu já sentia isso, e assim, agora com a minha experiência de clínica, de atendimento, com o próprio Instagram, a gente forma um jeito de atender só nosso. Então, só quem vai poder atender da forma que eu atendo sou eu. Só quem vai poder atender da forma que você atende é você, porque tem sim a teoria, mas tem a experiência de vida, tem a visão de mundo, tem a personalidade, então é uma construção. Por isso que eu vejo assim muitos psicólogos que estão querendo entrar no Instagram, por exemplo, que muitos me perguntam, né, como é que eu uhum, faço, né, dica, tal.
quando a gente sai um pouco dessa bolha de querer se encaixar numa teoria ou querer fazer do jeito que todo mundo faz, e a gente começa a se aceitar e entender que aquilo faz parte da gente, que, como você bem falou, é o encontro, é muito mais do que uma sessão de terapia, é o encontro, e você aceita aquilo, fica muito mais autêntico, inclusive, fica muito melhor os atendimentos. Quando eu penso nos meus atendimentos nos primeiros, e foi uma construção, claro, eu precisei Sim. passar por aqueles degraus para avançar, eu não cheguei ainda onde né, a gente está sempre avançando. Então, às vezes, acaba a sessão, e aí eu vou fazer um relatório, né, que eu faço no finalzinho, e eu falo, como é que eu consegui falar isso? Como é que eu tive essa perspicácia de pensar isso? Ou, de onde veio isso? E é exatamente isso, da prática. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais sobre logoterapia, atendendo também, né? E esse trabalho também que eu faço no Instagram me ajuda muito nesse processo de aprendizagem da logoterapia. Agora, assim, falando do seu trabalho nas redes sociais, que tem sido um trabalho com bastante alcance, bastante visibilidade e de uma forma rápida, inclusive, né? Você se formou há não muito tempo, começou também o seu trabalho usando o Instagram ali como uma forma de divulgação do seu trabalho um pouco depois e consegue atingir muitas pessoas, eu acho que de uma forma muito legal, porque às vezes é difícil quando a gente se coloca ali no Instagram para que as pessoas entendam que a gente não é um guru, né? Que a posição do psicólogo não é um guru. E esse meio termo assim entre o guru e o psicólogo, que trabalha com psicoeducação e tal, às vezes é uma linha difícil de se alcançar. Eu vejo muitos colegas que acabam assumindo o papel de guru mesmo, e estão lá, né, fazendo do Instagram uma forma de dar conselho e etc. E eu vejo que você foge disso, mas não foge da responsabilidade, vamos dizer, enquanto psicóloga, de orientar. Conta um pouco dessa trajetória toda, como que você resolveu entrar no Instagram e se tem outras redes sociais também, como que foi o início do trabalho, como que você conseguiu potencializar isso, até mesmo porque acho que tem muitos colegas aqui nos ouvindo e assistindo e que também estão nesse momento pensando, olha, me formei, quero usar a rede social, como eu faço? Olha, o Instagram foi uma grata surpresa na minha vida. Jamais foi uma coisa que lá atrás, um dia eu vou ter uma rede social. Imagina, eu introvertida, habilidade zero com câmera, não sei, não sabia mexer em nada. Como que foi essa minha entrada no Instagram? Logo que eu me formei, né, depois que eu terminei o seu curso, eu falei, agora sim, eu me acho com mínimas condições para começar a atender. E comecei a atender, e aí logo, rapidinho, assim, minha agenda estava lotada. Comecei a divulgar meu trabalho, a agenda lotou. Aí eu falei, e agora? É isso? Acabou? É só isso. Eu tenho apesar de ser assim, uma pessoa mais calma, eu tenho uma inquietação no sentido de aprender, de fazer, de ensinar, de mostrar. Mas logo que você começou a divulgação no Instagram, a agenda já foram Não, não, aparecendo pessoas, ou mesmo antes disso. não, eu não tinha Instagram. Eu não tinha Instagram. Eu não Nem tinha nem tinha Instagram ainda. pessoal, só para você ter uma ideia. Nem pessoal. Eu nunca tive Facebook, Instagram, Twitter, nada. Uhum. Só assim, eu tinha um Instagram que devia ter sei lá, umas 80 pessoas da família. Então explica a fórmula para encher a agenda sem rede social para o pessoal. Então, então, eu comecei a divulgar, eu comecei a fazer anúncio, né? Comecei atendendo plano de saúde, depois saí para ver como funcionava, depois comecei a fazer anúncio no Google. Eu escrevi até um e-book sobre isso, de Um como e-book, que legal. faz para lotar a agenda. Tá lá no link da minha bio, quem quiser, os psicólogos quiserem Sim, a dar gente uma divulga olhada. depois aqui também para o pessoal poder acessar. Legal. Então, e foi muito legal anunciar pelo Google, assim, foi muito bom e lotou a agenda, de fato, assim, não foi de um dia para o outro, né, foram alguns meses trabalhando e chegou um momento e a minha agenda não era assim, eu nunca fui aquela pessoa que começava a atender 9 horas da manhã e acabava às 6 da tarde, porque, né, não é esse o meu plano, tem a família, os filhos, então eu abri os horários e aí lotou. E eu falei, e agora? É só isso? E aí as pessoas começavam a me procurar para eu atender e eu não tinha horário mais. E eu falava, ou as pessoas não podiam pagar, acontecia muito isso, né? A pessoa não tem condição. E aí eu fiquei um pouco angustiada com aquilo. Eu falei, e agora? É só isso que eu vou fazer? Não que seja pouco, mas eu queria mais. Né? Eu queria não só atender pontualmente aqueles pacientes, eu queria falar sobre logoterapia, eu queria mostrar para as pessoas. É como você falou, né? É quase uma evangelização. Quando você se Uhum. converte, é assim também. É tão bom aquilo que você quer mostrar para todo mundo. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Aí eu comecei a, olha, quer saber, eu vou
abri um Instagram sobre psicologia. E aí, sem nenhuma pretensão de nada, eu tinha lá um Instagram pessoal parado há muitos anos. Eu peguei meia dúzia de fotos que eu tinha, guardei e transformei no Instagram profissional. Coloquei um post, aí um colega meu me convidou para um podcast, eu coloquei lá. Isso ficou um ano, e nada acontecia no Instagram, nada acontecia. Um post, uma frase de Viktor Frankl, um post legal. E aí as pessoas falaram, Sandra, você tem que fazer vídeo para dar certo no Instagram. Eu falei, nunca que eu vou fazer. Vocês nunca vão me ver num vídeo na vida. Eu falava desse jeito. Não, imagina. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo. E aí eu fiz um vídeo sem aparecer, sem nada. Fiz lá, escrevi uma frase de Viktor Frankl bonita, coloquei um fundo musical e postei. E aí deu um pouquinho mais de alcance. Eu falei, entendi. Aí depois de um mês fazendo isso e nada acontecia, eu falei, vou fazer um vídeo falando. Eu falando. Botei a câmera, não sabia nem mexer no Instagram, não tinha microfone, não tinha nada. Eu sempre falo para as pessoas, não vão lá assistir os primeiros vídeos, porque não tem qualidade, não tem nada. E aí comecei a falar. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre a cinco linguagens do amor. Eu tinha acabado de ler o livro e eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Aí fiz. Aí deu 5.000 visualizações o vídeo. Eu falei, as pessoas gostam de vídeo, entendi como que é. Aí, assim, eu sou muito disciplinada, eu sou muito... Quando eu vou fazer uma coisa, eu sou aquela pessoa que vai fazer... Eu falei, então eu vou fazer um vídeo todo dia. Essas conversas, tudo eu comigo mesma, sozinha. Uhum. Vou fazer, vou Não, fazer um não vídeo todo tinha dia. ninguém te orientando, ninguém te falando como fazer, era intuitivamente ali. A- Ninguém, inclusive, com exceção do meu marido, que é o meu apoiador nato, assim, nunca ninguém falou, faz, tá legal. As pessoas não curtiam, minhas amigas não curtiam, minha família, ninguém não fazia nada. Quer saber, eu vou fazer. E aí, depois de um mês fazendo vídeo todos os dias, todo dia, de domingo a domingo, sem falta. Aí comecei a aprender a mexer no Instagram, fazer edição de vídeo e tal. Aí um vídeo meu viralizou. Um vídeo que era super simples era falando mais ou menos assim, o que você precisa ouvir depois de um dia ruim? É quase como um colo, falando, olha, ah, e aí viralizou. E a coisa começou a crescer, escalonar. Só que, você me perguntou, né, como é que faz no Instagram? Uma coisa que eu percebi muito em mim e nos meus colegas, quando a gente se forma psicólogo, a gente sai da faculdade, a gente tem uma marra muito grande, a gente fica muito preso há muitas coisas que no mundo real, no mundo profissional aqui fora, elas não acontecem. Por exemplo, que o psicólogo, por exemplo, tem que ser duro, tem que ser frio, que não pode se mostrar, que a gente tem que ter todo um cuidado. A gente não pode reduzir a psicologia, não pode ser reducionista, não pode usar a palavra dicas ou ser superficial, porque senão a gente vai estragar a psicologia, senão a gente vai ser denunciado, senão o outro colega. Então, os psicólogos, e eu me incluo nisso, eu senti isso também, eu tinha medo das redes Sim. sociais, porque eu falei, o CFP vai me caçar. Os psicólogos vão vir aqui e vão me execar. Eu tinha medo, uma bobagem. Isso não acontece. Eu tinha medo de outros psicólogos falarem, como assim, de 4 dicas para dormir bem? O que você está pensando que você está fazendo com a psicologia? Eu tinha esse receio. E eu vejo que muitos psicólogos têm essa amarra, por isso que eles não vêm para o Instagram. E o Instagram, de fato, é isso. E uma coisa que eu aprendi com a rede social e fazendo o Instagram a gente tem toda a parte teórica, embasamento teórico, filosófico, tudo. O que as pessoas se identificam? É quando a gente mastiga, quando a gente dá a coisa de uma forma simples. Eu não preciso falar um psicologuês, eu não preciso falar um termo difícil. Uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram é assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir entender o que uma psicóloga fala. Nossa, mas você é tão simples assim. Então, essa simplicidade, essa aproximação que eu procuro fazer com as pessoas no Instagram, e eu sempre falo muito, gente, isso aqui não é terapia, mas tem seus fins terapêuticos. A gente não pode falar que o Instagram, uma rede social, não tem fins terapêuticos. Claro que tem. E aí, dentro de uma faculdade, dentro da academia, dentro de pensamentos mais ortodoxos, isso é mal visto, de que, como assim você vai fazer um vídeo e a pessoa vai se transformar? Acontece. Eu recebo mensagens assim no meu Instagram todos os dias, de pessoas que falam assim, Sandra, eu aprendi a dizer não com você. Quando você vai ver o vídeo que eu estou ensinando, e eu não estou ensinando nada, eu estou falando como fazer, como falar não? Seja empático, seja gentil, fale o seu ponto de vista, coisas aparentemente óbvias, mas que precisam ser ditas. Muitos psicólogos falam, eu não falo isso porque isso é óbvio.
falar isso que é muito óbvio, né? E é o que as pessoas gostam de acessar. E aí, no meu caso, eu acho que tem uma coisa que ajuda muito, que é a logoterapia. A logoterapia, ela traz uma novidade, boas novas, né, para pessoas que nunca nem ouviram falar sobre esse olhar diferente para a vida. A pessoa que fala sobre psicologia, ela traz um olhar mais psicanalítico, mais com outra vertente. Então, o que lá na minha bio tá, te ajuda a ter uma vida mais leve e cheia de sentido. É muito simples, é simples, mas não é raso. Né? Então, essa Sim. simplicidade que a logoterapia traz e esse olhar diferente, não é otimista, não é que, eu brinco assim, né? Não é o mundo de Alice, não é tudo são flores, mas esse olhar logoterapêutico me ajuda muito nesse trabalho do Instagram. Então, acho que é isso que traz esse alcance que as pessoas gostam e vão se vinculando cada vez mais com isso. Muito legal. Você tocou em vários pontos, acho que bem relevantes e que muitos psicólogos e estudantes de psicologia pensam a respeito dessas coisas, lidam com isso e às vezes não tem nenhuma referência para formar uma opinião. É muito legal que você está trazendo isso, porque é um fato, né? A gente às vezes aprende na faculdade que a gente tem que ser quase que o oráculo de Delfos ali escondido, né? E que as pessoas que vão lá te procurar e quase que em segredo, né? E você não pode vir a público e tal. Sendo que acho que a única forma de se popularizar a psicologia é essa, é através das mídias. E o que acontece a partir daí tem uma inibição. E tem coisas que nós psicólogos sabemos mais do que a média das pessoas, afinal de contas, né? A gente estudou para isso, a gente tem condições de ajudar as pessoas com isso e a gente não faz por medo. Medo da crítica, medo da punição, né? Então, meio que se reproduz ali uma lógica de controle do conhecimento e tal, que não ajuda. E quando a gente vai a público e começa a falar sobre os diferentes assuntos, a gente percebe que tem público para tudo, tem pessoas interessadas nas mais diferentes formas e que coisas, como você falou, que são óbvias para a gente, que fez uma faculdade de psicologia, não são óbvias para todo mundo. Então, você falar sobre essas coisas não prejudica ninguém, porque o medo dos psicólogos é dizer, vai prejudicar. Não, não prejudica ninguém o conhecimento. Só ajuda e mais, torna acessível. Acho que você fazer disso, né, aí consequentemente, você a partir daí ter ou não pacientes, é a consequência natural. A pessoa nem precisa dessa intencionalidade toda. Vai acabar acontecendo de uma forma Sim, sim. natural. E as críticas acontecem também. Acho que é importante a gente saber lidar com isso. Eu fiz uns tempos atrás uma semana da logoterapia e o tema era a cura do vazio existencial. Eu vi, acompanhei. E foi assim, para mim foi uma coisa assim, impressionante a quantidade de críticas de colegas que eu recebi por usar o termo cura. Porque eles diziam, mas como assim? Você está falando em cura, né? A psicologia não fala em cura. E eu, num primeiro momento, parei para pensar na crítica deles e depois eu concluí o seguinte: qual o problema de eu falar em cura? Se eu, como um profissional de saúde mental, não acredito na possibilidade de cura, né, de remissão, então o que eu estou fazendo aqui, no final das contas? O que eu não posso é garantir a cura para todo mundo, mas dizer que existe uma possibilidade de superação, de se mudar um jeito de ser, de ter algo que me aflige ali, que agora eu aprendi a lidar e não me aflige mais, isso não é cura, no final das contas? Né? Então acho que é bem interessante quando a gente vai nessa direção. E uma outra coisa que eu ia falar é que essa originalidade que você criou, porque você tinha vontade de falar de psicologia e de logoterapia. Primeiro, você não se inibiu por falar, mas já tem tanta gente falando de logoterapia. Né? Isso não te atrapalhou. Muita gente se inibe. E segundo, de uma forma totalmente diferente e com outro tipo de alcance. Eu vejo, por exemplo, o trabalho que eu faço, ele é muito mais voltado para psicólogos, como é o seu caso, estudantes, do que para o público de maneira geral. E tem lá o pessoal que quer isso. Mas eu senti a falta de pessoas que fizessem esse outro trabalho e que você tem feito assim de uma forma tão competente.
Então fala um pouco disso, dessa coragem, né, de falar, vou fazer, e essa criatividade ao mesmo tempo que, como você disse, é ser honesta com o seu próprio jeito de ser. Isso é importantíssimo. Essa frase que você falou agora no final, eu acho que é a chave. Muitos me perguntam isso. Como fazer? Como aparecer? Deve ser difícil. Eu falei, seja você. Uma colega minha falou assim, mas eu sou muito desbocada, eu falo alto. Eu falei, se você é assim, seja assim no seu Instagram. E é assim que as pessoas vão se vincular. Esse jeito que eu faço no Instagram, de nenhuma forma foi pensado estrategicamente para fazer acontecer. É o jeito que eu sei fazer, é o jeito que eu consigo fazer, é o jeito que eu me sinto confortável de fazer. Então, eu boto a câmera, eu escrevo antes o que eu vou falar e eu falo. Eu não sei fazer de outra forma. Então, já me falaram várias coisas, que eu tinha que ser engraçada, que eu tinha que ser assim, que eu tinha que expor mais, que eu tinha que fazer. Eu falei assim, esse é o jeito que eu sou. Esse jeito que eu até perguntei outro dia para uma amiga minha, que é minha amiga há 30 anos, eu falei, você acha que eu sou muito diferente do que eu sou no Instagram para o nosso contato aqui? Ela falou assim, Sam, você é exatamente isso, igual. Esse jeito que eu tô ali no Instagram, eu sou exatamente igual fora. O jeito de eu falar, o jeito de eu me expressar. Só pra você ter uma ideia, os meus primeiros vídeos, e de novo, não vão assistir, é quase um convite aí a assistir, né? Mas não vão. É assim, eu acelerava o áudio dos vídeos porque eu achava que as pessoas iam se irritar com o meu jeito de falar. Olha o que é a gente não ter o autoconhecimento e não se aceitar muito, porque eu falo mais pausada, eu tenho esse jeito de falar, eu acelerava os áudios. E hoje uma das coisas que eu mais recebo eu amo o seu jeito de falar, me dá Olha paz, só. é gostoso de ouvir. Então eu falo assim, mas como assim? Eu não enxergava isso. Então, se eu não enxergava isso, como que eu ia expor isso? Então, assim, você ser autêntico e ser o que você é, de fato, é o que traz esse vínculo. As pessoas se vinculam por conta disso. E uma coisa importante que você falou também que eu queria comentar, isso das críticas, né, dos colegas. Eu não acabo não recebendo tantos haters, tantas pessoas que vêm criticar. Mas uma vez me chamou a atenção. Uma vez eu fiz um vídeo, eu não lembro exatamente qual foi, e eu falei alguma coisa que Viktor Frankl falou. E aí uma pessoa que é um leigo, depois eu fui tentar no perfil para ver quem era, ele escreveu assim: Freud deve estar se revirando no caixão com um absurdo desse. E aí eu fui, como você falou, eu fui olhar isso, eu fui ver se realmente. E aí eu fiz questão de responder para a pessoa. Eu falei: olha, Freud incentivava Frank, eu inclusive expliquei, né? E aí depois ele veio me agradecer por a explicação, que obviamente eu não briguei, não é meu perfil, não fui mal criada, nem nada, mas eu quis explicar tecnicamente para ele o que eu estava falando. Então, isso é importante também para a gente poder se colocar no Instagram. A gente não precisa ter medo, não significa que eu nunca tive. Eu vou te confessar uma coisa aqui, é muito íntima e pessoal. Quando você começou a me seguir, eu confesso que eu fiquei muito preocupada. Eu falei, o meu professor começou a me seguir, e eu falo de logoterapia. Eu fiquei tensa, eu falei, ele vai me dar uma bronca. Ele vai falar, Sandra, onde você aprendeu isso? Não foi comigo. Só que não, né? Então, assim, essa segurança, essa coisa de você ter certeza do que você está falando, também é importante. E é uma desconstrução. Entrar na rede social foi um desafio para mim. E segue sendo, né? Eu acho que a gente que está aqui se expondo, você está muito mais tempo que eu, mas aprender a fazer live, aprender a mexer, aprender a dar uma entrevista, são coisas que é um lugar totalmente incomum. E a gente tem que estar aberto. Eu tinha muitas questões, assim, para me expor. De vez em quando, eu ainda coloco uma coisa ou outra. Eu estou me sentindo mais confortável agora. Essa semana mesmo, eu fiz um vídeo falando das minhas vulnerabilidades, que é isso que você falou do guru, né, que você falou um pouquinho lá atrás, das pessoas. Então, elas me veem ali todo dia. Eu tenho esse perfil eu sou uma pessoa que está sempre sorrindo na maioria do tempo, eu tenho esse jeito de falar, então as pessoas idealizam, e isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Eu sou cristã, eu tenho muita fé, então eu sempre peço para que o meu ego não atrapalhe o meu trabalho no Instagram, porque não é difícil. E aí, como você falou, a gente vê alguns profissionais que entram por esse caminho de achar que são os donos da verdade, de achar que são gurus, e eu recuso esse lugar que me colocam de idealização. Eu fiz um vídeo, deu mais de 500 comentários, assim, textos enormes, falando de
algumas coisas, né, de uma forma meio poética, eu falei assim, de coisas que eu já passei difíceis na minha vida, e falando, eu sou uma pessoa humana, né, como você, e muita gente se identificou e se vinculou. Então, perder essa amarra de falar sobre as nossas vulnerabilidades, falar que a gente também chora, que a gente também tem medo, né? Eu sempre falo, antes de fazer live, eu fico extremamente nervosa. Até hoje, quando a gente entrou aqui, eu te falei, né? Antes da gente começar, eu tô Uhum. nervosa. Então, assim, só que são coisas que a gente vai quebrando e vai se beneficiando disso. Então, o Instagram também me ajuda no meu próprio processo de amadurecimento, crescimento. Só que a gente tem que estar disposto. Às vezes, a gente tem que passar por alguns desconfortos para poder fazer esse trabalho aqui no Instagram. Aqui não, né? Lá no Instagram. Aqui também, porque os cortes estão saindo aqui É, no Instagram e o pessoal também está assistindo várias partes, né? E você sabe que isso que você está falando com relação a gente encarar e fazer o trabalho pouco a pouco e entender que o psicólogo ele não precisa ter aquela postura de perfeição que às vezes a gente aprende na faculdade, né, aquele ar de que sabe todas as coisas, e aliado, né, à facilidade da rede social, eu acho que isso tem promovido uma educação e uma promoção de saúde mental nos últimos anos, pelo menos aqui no Brasil, como nunca existiu na história. Ah, tem gente falando besteira? Tem, mas a maioria das pessoas que eu vejo falam coisas coerentes, bons conteúdos, às vezes até pessoas que nem têm tanto alcance assim, mas estão lá ensinando muita gente de coisas legais. Então é importante a gente estar falando isso daqui para as pessoas que nos acompanham, para incentivar também você que é um psicólogo, um estudante de psicologia que quer falar sobre saúde mental, que vá em frente, porque sempre tem espaço para bons conteúdos. E eu quero que você fale um pouco agora mais dentro dessa sua prática clínica e também dessa prática de psicoeducação que você utiliza no Instagram, que você fale um pouco da sua percepção, quais têm sido os maiores problemas, as maiores dificuldades no campo emocional que as pessoas têm enfrentado nos dias de hoje. é uma coisa que vem muito, né, na clínica e no próprio Instagram. O tema que mais se fala é sobre ansiedade. Isso, assim, Ah, pelo menos assim, os assuntos que vêm ali no Instagram, caixinha de pergunta, dúvida, direct, é ansiedade. E aí é uma coisa que eu falo bastante de ansiedade, falo de comportamento humano no modo geral, mas acho que a maneira que a ansiedade está sendo vista hoje traz essa, vamos dizer assim, essa epidemia. É claro que tem muita gente adoecida, tem muita gente com realmente um transtorno de ansiedade, mas eu vejo também um movimento das pessoas não quererem experimentar a angústia, a dor. E eu sempre falo que a dor, ela faz parte do processo de cura. Você se angustiar, e aí eu trazendo até para a minha própria experiência de vida, foi no meio do caos que a minha vida se ressignificou. Então, eu vejo assim um movimento de quando a pessoa sente uma certa ansiedade, uma certa angústia, ela já quer uma resposta rápida, ela já quer tomar uma medicação, ela já quer respostas, fazer coisas para resolver aquilo, ao invés de mergulhar naquilo. Então, muita gente fala assim, eu estou sofrendo, o que que eu faço? Assim, primeiro, aceite o sofrimento, sofre, ele é importante para você ressignificar. Então, acho que essa questão da ansiedade, somado a um vazio existencial, que o Frankl já falava, sempre falou, e eu vejo muito. As pessoas não têm não conseguem falar esse termo, né, vazio uhum, existencial, que a sim. gente fala, mas eu vejo quando a demanda chega, é muito nesse sentido de minha vida não faz sentido, eu não sei para que eu estou aqui. As pessoas querem encontrar alguma coisa, estão em busca de uma felicidade, estão em busca de alguma coisa, só que estão nesse momento, e aí voltando para talvez outros tempos da psicologia, outras abordagens, de olhar que isso é um problema. Eu falo muito isso no meu Instagram, falo isso. A pessoa está com vazio existencial, então que ela está adoecida ou que ela está com um problema. E aí eu trago uma oportunidade de olhar para esse vazio para justamente encontrar o que ela está buscando. Então, acho que o mal que a gente está vivendo é essa ansiedade somada a esse vazio, potencializado talvez pelas redes sociais. Talvez possa ser um pouco contraditório, a gente trabalha nas redes sociais, é importante, mas as redes sociais acaba trazendo um adoecimento, essa Sim. idealização da vida do outro, a comparação, de você estar sempre focado no outro e não olhando para a sua própria existência, eu acho que traz também um adoecimento nesse tempo que a gente está vivendo.
Sim, e eu percebo também essas coisas muito presentes na clínica. Hoje eu atendo poucos pacientes, mas ainda vejo isso aparecendo muito na rede social, então nem se fala, né, nas caixinhas de perguntas ou nas mensagens que a gente recebe. E, e você sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade em nomear o vazio existencial, mas os sintomas que elas trazem, eles são exatamente os sintomas do vazio, né? Nas suas mais diferentes máscaras, né? Eu gosto muito dessa expressão que o Viktor Frankl usa, que são as máscaras do vazio existencial, que, entre outras coisas, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, a agressividade, a drogadição e por aí vai, né? A compulsividade em mais diferentes aspectos da vida, às vezes na questão de consumo, às vezes na questão da sexualidade e por aí vai. E a gente nota isso. E o que acho que agrega muito quando você pega um referencial como a logoterapia, você consegue olhar para essas coisas para além da descrição sintomatológica, né? Porque todas essas coisas você consegue descrever ali no DSM, você consegue descrever no CID e às vezes até rotular a pessoa. Mas esse rótulo às vezes é superficial, acho que na maior parte das vezes é superficial, porque por trás tem aquilo ali. Eu não sei se você nota a mesma coisa, assim como essa questão da angústia existencial mesmo, da falta de um sentido, o quanto ela está associada a outras coisas que vêm à superfície, de maneira, né, que se torna mais visível, mas quando você começa a se aprofundar na vida, na história de vida, né, nas ideias da pessoa, no que ela traz ali no seu mundo interior, você vê que tem aquilo ali na raiz, né? Então, com certeza, eu acho ainda que essa questão dessa angústia de não saber nomear, de uma ansiedade, que eu percebo na clínica e também no Instagram, essa questão que a logoterapia traz sobre a autorresponsabilização. Eu percebo, assim, um movimento de terceirização das próprias questões. É uma coisa que eu falo bastante. Então, assim, é o outro, é o patrão, é o marido, é o governo, é alguém, sempre é alguém externo. E a logoterapia traz muito isso, né, de trazer a responsabilidade para a própria pessoa, a autorresponsabilização, né, que fala de Sem responsabilidade. negar, né? Sem negar a participação dos outros, mas também sem abrir mão da sua responsabilidade, né? Exato, exato. E aí, quando a gente traz essa questão, e aí eu sempre falo assim, são dois caminhos, né? Tem gente que ouve aquilo e fala, peraí, eu posso, então, fazer, me responsabilizando, e olhando para mim, e o meu externo tende a melhorar, assim, ou não, a pessoa, não sou eu o responsável, responsável é o outro, e a pessoa se coloca nesse lugar de que é sempre o outro. Então, eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, né, esse momento nosso, traz muito isso, né, de um adoecimento das pessoas, porque elas não enxergam que as questões que elas estão vivendo, elas podem, de uma certa forma, claro, elas não dominar tudo que está acontecendo no externo, mas quando ela consegue dominar e consegue olhar para si e se autorresponsabilizar por algumas coisas que acontecem, ela consegue mudar algumas direções, né, na vida que ela está tomando. Com certeza. E acho que para a gente entrar já no final aqui da nossa conversa, eu tenho um último aspecto que eu gostaria de ouvir você a respeito, porque também é uma coisa que eu ouço bastante de colegas, de alunos, de outras pessoas que vêm à rede social, que é quase que um desafio para muita gente. E você citou algumas vezes aqui no decorrer do nosso papo a questão da sua fé, da sua conversão religiosa, da importância que isso tem, que isso adquiriu na sua vida. E para muita gente isso é um desafio. Como eu posso ser um psicólogo, ter ao mesmo tempo a minha vida religiosa, saber estabelecer o limite entre as duas coisas, mas sem negar quem eu sou? Eu acho que existe um extremismo, né? Alguns extremismos, né? Por exemplo, de colegas na psicologia que chegam ao extremo de dizer que o psicólogo não pode ter religião, o que é uma negação dos próprios direitos humanos, né, no final das contas, mas também tem aquele outro lado onde a pessoa faz da psicologia quase que um meio de pregação da sua crença. Como que a gente faz para se posicionar com equilíbrio nisso? É um desafio, é um desafio. Quando eu saí da faculdade, eu nem falava.
As pessoas lá dentro da faculdade, um ou outro sabia, mas era uma coisa que eu guardava, eu me sentia quase como fazendo alguma coisa errada. Eu ter Tá. fé e ser psicóloga. Só que era muito interessante, porque as coisas que eu aprendi, eu estudava de manhã, então as coisas que eu ouvia na faculdade, na aula, e depois quando eu ia para a igreja, era exatamente a mesma coisa, em outro viés, óbvio, mas no final das contas, o objetivo era basicamente o mesmo. Então, na clínica eu não tive tanto essa dificuldade, mas quando eu fui me posicionar no Instagram, eu tinha muito medo disso, eu tinha muito receio, porque eu sou cristã, eu tenho fé, eu tenho muita fé. A fé é uma coisa que guia a minha vida. Minha vida é totalmente guiada por Deus, inclusive eu acho que esse meu trabalho no Instagram é uma missão que ele me deu, eu vejo isso, né? Eu alcanço muito, eu sempre oro quando eu vou fazer, antes de postar, de fazer as coisas que eu faço no Instagram, eu entendo que o meu alcance tem uma questão muito espiritual minha. Eu associo muito as duas coisas, né? Então eu tinha medo. Eu falava, e agora? E se eu falar de fé e alguém falar alguma coisa, será que eu posso falar? E aí, aos pouquinhos, eu fui perdendo isso de me posicionar, de falar, eu tenho fé, eu sou muito cristã, né? Eu sou, sim, eu sigo muito a palavra, mas isso não é o que norteia o meu atendimento. Então, eu tenho pacientes ateus, eu tenho pacientes judeus, eu tenho pacientes que a vida espiritual não quer dizer nada para eles, e isso não muda absolutamente nada. Eu tenho uma paciente que é judia, ela me ensina coisas, porque para ela é muito importante. E a gente usa a fé dela como instrumento terapêutico, como o Viktor Frankl bem orientou a gente. Quando o paciente tem a fé, a gente vai usar como instrumento terapêutico. Quando não tem, tá tudo bem. Então, a gente ter saber fazer essa diferenciação, mas não perder a sua essência é fundamental até para o paciente se vincular. Meus pacientes todos, porque acho que basicamente todos me seguem, sabem da minha fé, mas isso não atrapalha o atendimento e nunca deveria, isso é fato, atrapalhar. Eu nunca fiquei evangelizando ou falando de Deus, mas quando o paciente traz, com certeza absoluta, eu uso como instrumento terapêutico. Então, é um ponto, e muitos psicólogos acabam se identificando comigo por conta disso, e muitas pessoas também. Pessoas falam assim, você é cristã? Porque você tem alguma coisa que eu não sei o que é. Não que seja melhor ou diferente. Eu falo, sim. Antes eu ficava, desconversava, sim, e tudo bem. Então, se para o paciente é importante saber disso, eu acho que vincula a gente ainda mais, no final das contas. Eu penso muito parecido, né? A gente não tem como negar diante dos nossos pacientes ou da própria comunidade da psicologia quem nós somos. Isso faz parte, né? E o que a gente não pode é permitir que isso crie uma barreira, né? Ou que isso determine a minha prática psicológica, que em última instância é uma prática baseada na ciência e não na religião, né? Acima de tudo. Muito legal, Sandra. Eu quero aqui dizer para o pessoal que nos acompanhou, que está com a gente até agora, que eu conversei aqui no podcast Os Sentidos da Vida com a psicóloga Sandra Bueno. A gente falou sobre carreira em psicologia, transição de carreira, trabalho com psicologia em redes sociais, logoterapia, psicologia e religião, diferentes assuntos. E eu agradeço muito você ter aceitado o convite para participar. E abro agora para você deixar suas últimas palavras para o pessoal que nos acompanhou. Olha, primeiro, antes de mais nada, é uma honra. Eu já falei, nunca vou me cansar de falar isso. Tá aqui, fui sua aluna, aprendi logoterapia com você, sigo te seguindo. Os seus conteúdos são muito edificantes para o meu trabalho, para a minha vida pessoal. Então, é uma honra, como aluna, poder estar aqui batendo esse papo. Tenho uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente. Incentivar os psicólogos, eu sei que tem muitos psicólogos aqui, psicólogos, estudantes de psicologia, venham para o Instagram, as pessoas estão precisando do nosso trabalho, do nosso conhecimento, é muito importante esse trabalho para as pessoas também que não são da área, mas que têm interesse na logoterapia, é uma abordagem que realmente ela pode mudar o jeito de a gente olhar para as coisas, olhar para o mundo, para a vida, e trazer respostas, né? Uma coisa que me impulsiona muito a fazer esse trabalho no Instagram é levar a logoterapia para mais pessoas. Eu acho que eu sempre falo assim, se a gente quer um mundo melhor e construir uma sociedade melhor, que a gente comece por nós mesmos. Se cada um puder fazer esse trabalho de forma pontual,
né, o doutor Alberto faz lá nas suas redes, eu faço aqui nas minhas, a gente vai construindo aos poucos a sociedade que a gente tanto deseja ter, né? Muito legal. Pessoal, a gente agradece aqui mais uma vez a Sandra, todos vocês que estiveram com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.